Falar de Martinho é sempre uma alegria, apesar da saudade, né, nesses 6 meses. Falar de Martinho é falar da vida, é falar da ética, é falar da inteligência de um homem que se dedicou a entender o mundo de uma forma muito humanitária. Porque ele era um pensador completamente independente. Nas causas que envolviam justiça social, Martinho foi um brilhante guerreiro defendendo as famílias que foram desalojadas ali perto do Porto, em São João da Barra. É o primeiro ano sem ele. Martinho consegue ter parceiros bastante significativos que fizeram dos momentos da feira momentos muito importantes para o nosso entendimento do mundo que nós vivemos. Martinho tem uma parceria com a companheira dele, a Bernadette, uma parceria muito coesa, porque eles sentiam das mesmas formas as mesmas questões. Martinho um pouco mais racional, Bernadette um pouco mais sonhadora, e exatamente essas diferenças fizeram com que a feira fosse sempre um sucesso. Eu quero registrar minha satisfação de estar aqui, tendo a grande oportunidade de dar esse depoimento. Pessoas como Martinho a gente tem que preservar, não só o nome, mas a beleza das suas histórias. Martinho Santa Fé foi um dos maiores jornalistas que eu conheci. Seu texto era primoroso. Ele era, ao mesmo tempo, um grande jornalista, escrevia muito bem e não abria mão da objetividade e era, ao mesmo tempo, ecologista e colocava isso nos seus textos. Martinho vai fazer muita falta enquanto jornalista para a gente. Eu sou Fátima Lacerda, fui casada com o jornalista Martinho Santa Fé nos anos 70 e até o comecinho dos 80. E, acima de tudo, ele era um grande jornalista. Na faculdade, ele fez um jornal muito importante, ainda na década de 70, chamado Dois Pontos, com outros estudantes que se tornaram mais tarde jornalistas renomados, né, na imprensa chamada Grande. E o Dois Pontos, ele entrevistava, fazia um enfrentamento com a ditadura. Entrevistou Chico Buarque, entrevistou muita gente naquela época que já naquela época sofria perseguição por suas ideias e por sua arte. Também com as questões ambientais que ele sempre enfrentou corajosamente. Chegou a sofrer um processo porque ele foi contra a destruição de uma praça no município de Duas Barras. Uma pessoa engajada e apaixonada pelo jornalismo, pela arte, sobretudo pelas questões ambientais e sobretudo por Macaé. Ele era apaixonado por Macaé. Um beijo, saudades eternas do Martinho Santa Fé. Gente, falar de Martinho é fácil, é ao mesmo tempo muito difícil. Fácil porque Martinho foi um cara que fez muitas coisas em Macaé, foi uma figura do jornalismo fundamental para a cidade e para o movimento ambiental. E difícil porque a gente acaba esquecendo de citar alguma coisa e isso não seria justo com o tamanho da sua importância para a cidade. Então, Martinho, como jornalista, eu gostaria de citar a questão do movimento ambiental, que foi fundamental naquela época, na década de 80, quando Martinho tinha um jornal, a Folha Macaense, que foi uma peça fundamental nas vitórias da ANDA, naquele momento em que a Petrobras se instalava em Macaé, para a exploração de petróleo aqui na Bacia de Campos, e a cidade sofria os primeiros impactos, estarrecida, porque não era uma cidade pequena, né, sem atividades industriais, e de repente se viu envolvida naquele turbilhão. E Martinho foi assim, a figura assim, que deu assim, o espaço jornalístico necessário para que o movimento proliferasse, o movimento se ampliasse, o movimento finalmente ele desse certo. Né? Que ele fazia as coberturas, então nós denunciávamos um acidente na Bacia de Campos, um vazamento de petróleo, uma morte de um trabalhador, e Martinho publicava. Aí criava um problema danado, porque a gente tinha, na verdade, a gente recebia as denúncias dos próprios pilotos de helicóptero, dos próprios funcionários da Petrobras e terceirizados. Aliás, no episódio da monoboia, Martinho foi fundamental, porque foi através de uma entrevista dele, né, de um alto funcionário da Petrobras,
com um alto funcionário da Petrobras, arrancou, tirou desse funcionário a informação de que os vazamentos de petróleo dessa monoboia que ia ser instalada para o próximo arquipélago de Santana não atingiria Macaé, mas que atingiria outros lugares. Então, Macaé pode ficar despreocupado, porque se esses vazamentos acontecer, ele não vai vir a Macaé, ele vai para Búzios, vai para Santa Catarina. Aquela foi a deixa, né? Martim publicou a matéria aqui, Bebeto, Paulo Marinho, que também na época presidia a ANDA, foi para Búzios, deu uma entrevista para o Peru Molhado, né? E despertou lá a preocupação. Foi quando o movimento trouxe Búzios, trouxe a região dos lagos para dentro da luta, né? Porque percebeu que eles não estavam imunes aos problemas, se acontecesse um problema aqui. Bem, eu conheci Martinho já há bastante tempo. Tivemos várias aventuras carnavalescas de boi, fizemos um bloco, quer dizer, há toda uma vivência, né? E o que mais admirava Martim como jornalista é que ele tinha um texto espetacular. Martim conseguia fazer síntese de uma forma bastante coesa, né? E nesse momento que se vive assim uma radicalização, ele conseguia externar a sua opinião sem que houvesse essa radicalização aparecesse. Depois ele esteve envolvido muito com a questão, né, que hoje é muito importante, da preservação da natureza, das coisas erradas que o homem faz. E ele também, nesse texto, na revista que ele criou, juntamente com a Bernadette, sua companheira, fazia com que houvesse assim, um interesse muito grande por um assunto que levantava polêmica. Ainda no tempo que se usava a máquina de escrever, eu vi Martim fazer uma entrevista com uma dirigente do CEP, o Centro Estadual dos Professores, em plena greve, do qual ele conseguiu resumir o pensamento daquele movimento todo e do que a pessoa estava falando de uma forma tão brilhante que a pessoa que leu o texto ficou boba, porque ela tinha até um certo receio pela rapidez com que ele conseguia colocar no papel aquilo que ela estava falando, que ela ficou até um pouco assustada, pensando que pudesse estar havendo alguma deturpação, alguma coisa que não estivesse saindo conforme ela estava falando. Quer dizer, ele fazia isso com uma rapidez, ainda num tempo bastante analógico, com uma máquina de escrever. E eu admirava muito nele o senso de humor, bastante ferino, né? Bastante agudo, e do qual ele tirava bastante sarro em cima dos acontecimentos, né? Do qual a gente estivesse vivendo naquele momento. Falar sobre Martinho Santa Fé. Como eu chamo, eu chamarei sempre na sua Santa Fé. Querido amigo, querido parceiro de muitas emoções, como foi participar de toda essa discussão desse porto que queriam fazer em Macaé, dessa feira de responsabilidade socioempresarial que virou uma tradição na cidade, um dos momentos mais importantes, que traz as escolas, né? Traz educação, traz cultura, traz saúde, né? Traz o movimento ambiental inteiro para Macaé, né? E a gente sabe que tudo numa cidade como a de Macaé, enfim, que é onde a gente vive, né? A gente tem batalhado pela presença de todas essas coisas, né? Para bens comuns a todos, principalmente para os bens da natureza, para todos os macaenses e para a terra, né? Porque afinal de contas é o fazer local e o pensar global é que nos caracteriza como humanidade, né? Como humanidade ligada a uma ecologia, né? A Mãe Terra. Papai foi um jornalista extraordinário, né?
poeta, artista plástico. Eu acho que tanto a poesia quanto as artes plásticas que ele praticou desde muito cedo, né? Na época em que ele viajou para a América Latina, vendendo artesanato, né? Inspirado no hipismo, né? No movimento hippie, contra a cultura. E eu acho que tanto a poesia quanto as artes plásticas sempre estiveram presentes na sua vida como jornalista e política. Por isso que ele se interessava muito pela questão ecológica, né? Pela questão da sustentabilidade, né? Que ele pensava, ele acreditava num mundo melhor. Tá? Morreu sonhando, tá? Idealizando vários projetos. Ele pensava, ele era realista, né? Existem muitos brasileiros que amam Macaé. Agora, poucos amavam tanto Macaé quanto Martinho. Martinho foi um brasileiro que dedicou toda a sua vida à conservação dos ecossistemas de Macaé. Ele planejou e colocou em prática várias ideias, como a Feira de Sustentabilidade. Martinho Santa Fé, eu poderia dizer em algumas palavras o que significava Martinho Santa Fé: honestidade, dedicação, humildade, senso de preservação ambiental e, sobretudo, amor por Macaé. O seu legado jamais será esquecido. A feira que hoje nós estamos vivenciando, que nós vamos agora, durante essa semana, vivê-la, é fruto de suas ideias. Ideias como essas constituirão uma semente fértil que gerarão árvores, uma floresta que permanecerá para sempre em Macaé, fruto das ideias e das iniciativas de Martinho. Sintetizar 17 anos de convivência, de casamento com Martinho é bem complexo, né? Em tão pouco tempo. Precisaríamos muito mais tempo do que isso. Então, para que eu possa sintetizar, né, toda essa experiência, toda essa vida vivida e bem vivida, eu gostaria de colocar o ambientalista, a pessoa que estava à frente do tempo. Nossas revistas, por exemplo, são perenes, né? Desde a primeira até agora, é como se você estivesse nesse momento vivendo tudo aquilo que está escrito. Então, Martinho se antecipou no tempo. E nós criamos esses filhos, né? Juntos criamos esses filhos desde o princípio, desde a concepção até todo o movimento de criação. O Martinho combativo, mesmo sendo combativo, ele tinha toda uma diplomacia de lidar com as pessoas amorosamente. Eu nunca vi o Martinho com ódio. Essa palavra para ele não existia. Ele colocava suas ideias. Na verdade, ele não estava contra ninguém. Ele estava a favor da natureza, a favor da vida, a favor da justiça. Então era isso que ele lutava. Essa era a bandeira que ele trazia e também a minha bandeira. Então houve um casamento de bandeiras e a gente está aí na 12ª Feira de Responsabilidade Social. Então esse momento está sendo muito delicado, porque realmente fazer um evento como esse sem a presença dele, física, não é fácil, mas eu tenho certeza que onde ele estiver, e sei que ele está bem, ele vai estar muito feliz em estar participando e com todos os amigos dele, juntos, né? Em prol da natureza, em prol da justiça e, mais do que isso, de uma consciência elevada.